Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Gui. Dunker, você poderia falar um pouco sobre o barulho nas grandes cidades? E a psicanálise, a falta de silêncio e sossego nos centros urbanos. Uma pergunta muito prosaica, assim, diferente, mas muito próxima de uma experiência bastante discutida, que é a evolução das nossas formas de vida dentro do espaço urbano, cada vez mais atravessada pelo excesso e, caracteristicamente, o excesso de barulho, de ocupação, de trânsito, de poluição, e que ela aqui sinalizou na figura do barulho. Há um quadro clínico esquecido chamado neurastenia, descrito na virada aí do século XIX para o século XX, que apresenta um sintoma muito interessante, que é a sua hipersensibilidade ao barulho. Então, por exemplo, tipicamente a pessoa está ali num momento sexual, vai haver um encontro, mas tem um barulho, crip, crip, crip. Aquilo mexe com a pessoa e ele perde a ereção, ele perde o interesse, ele se desorganiza com aquele barulho que parece assim convocá-lo, parece atrapalhá-lo, parece ter um valor psíquico que vai assim se exagerando dentro da pessoa. De fato acontece, isso tem uma relação, acho que intuída pelo Freud, com o uso dos nossos prazeres. Ou no Lacan, em como nós fazemos corpo com a linguagem, como nós constituímos nossa corporeidade. E que no caso do barulho excessivo, do barulho que é sentido assim como uma coisa que nos invade, a gente não tem como se defender. Mesmo que a gente ponha o tampão, é como se assim a própria presença do tampão indica que o outro está muito próximo, ele está me invadindo. Esse é um sentimento social que está relacionado, com a paranoia sistêmica, com a sociedade do controle, com a ideia de que nós estamos sempre sendo observados, com a ideia de que nós estamos perdendo, primeiro, o espaço privado, o espaço de acolhimento, e segundo, isso é uma metáfora, portanto um sintoma tem estrutura de metáfora, também o sintoma social, nós estamos perdendo a nossa capacidade de intimidade. Nossa capacidade de intimidade está baseada em estar com o outro numa relação que comporte incerteza, que comporte angústia, que comporte indeterminação, mas a intimidade depende fundamentalmente da possibilidade de estar consigo em solidão radical, de estar consigo em absoluta solitude, de estar consigo em quietude. É muito difícil cuidar disso. É muito difícil cuidar disso numa civilização em permanente ocupação, em permanente aceleração. E que quando a gente se recolhe, o que a gente sente é uma espécie assim de vazio que nos atemoriza, de angústia latente, de assim de impulso a sair disso. Então veja, o barulho, o excesso de barulho, ele aponta que você não está conseguindo ficar consigo, você não está conseguindo ficar com a sua fantasia, o seu estado assim preliminar para algo pior, que ela anuncia que a coisa tende a piorar. Por quê? Porque quando você não consegue estar com a sua fantasia, você começa a vestir a sua fantasia nos outros. Você começa a colocar assim, raiz e fonte dos seus problemas no seu quê? Vizinho. Olha a figura que a gente tem com o barulho. O barulho e o cheiro, elas têm que ver com o vizinho que está me incomodando. Tipicamente esse incômodo causado pelo vizinho, ela tem a mensagem que diz assim: olha, o seu vizinho que é igualzinho a você, que tem os mesmos gostos, que tem o mesmo corte de gênero, perfil de classe, etc, ele está gozando mais.
E ela está com esse barulho. O que é o barulho? Né? É um sinal de festa, é um sinal de música. Isso a gente vê, inclusive, revertidamente na formação dos paredões, daquelas pessoas que andam no trânsito, paredões de alto-falantes, né? Ou aquelas pessoas que andam no trânsito e põem um volume que é para os outros ouvirem, que é para os outros, é uma espécie de exibicionismo, né? Olharem para o sujeito e dizer assim, puxa, aquele sujeito deve estar gozando muito dentro daquele inferno de axé, dentro daquela música, que não para, que você nem entende, nem consegue compreender, mas ele se expõe como, em resposta a, eu sou um ser gozante, eu sou um ser que está assim na minha bolha sonora e vou impô-la a você. Isso contém o quê? Uma mensagem de violência. Né? Uma violência com o outro, uma violência que tende a evoluir muito mal. Né? Porque a resposta que a gente é tentado a dar é dizer, olha, você chega para lá. E ele vai dizer, não, mas eu só estou gozando do meu jeito, eu tenho direito a gozar como eu bem entendo. Isso então faz do barulho, especialmente desse barulho intromissor, desse barulho que parece feito, né, para anunciar para o mundo, olha como eu estou gozando, olha como nós somos legais, olha como nós somos assim, uma figura-chave da autocompletude. Muito ruim, porque a negação, né, da possibilidade de ficar consigo, é a intrusão do outro e a violência de que o seu gozo deve ser exigido em lei universal. Não dá, gente, não dá. O silêncio e a quietude, eles são fatores de saúde mental. Se você não consegue ficar em silêncio, se você não consegue ficar consigo, se você assim se inquieta com qualquer barulho, ou se você quer impor o seu barulho ao outro, procure um psicanalista. Então, temos esse capítulo que podíamos interpolar, né, dos barulhos que entram no consultório, que quando você está atendendo, vem aquele helicóptero, vem aquela buzina, vem aquela pessoa que fala mais alto na sala de espera, ou que com o celular, né, é uma coisa assim que é um exemplo contemporâneo desse, vamos dizer assim, da incapacidade de se escutar e de como você pode estar incomodando o outro com o seu barulho, né? O uso desse celular, da pessoa gritando, né? Isso é muito interessante, porque quando há assim uma certa derivação dentro da sessão, quando há um momento de angústia, quando há um momento de intolerância, esses barulhos parecem crescer. A paisagem sonora ela aumenta, a paisagem começa, como o caso do neuroastênico, começa a ser desviado do quê? Do conflito, né? Para os barulhos lá fora, os barulhos normais de uma casa, que o Freud dizia assim, um bom consultório, ele deve ter os barulhos normais de uma casa. Ele não deve ser opressivamente silencioso. Porque quando você está numa relação intensa, falando de si, cuidando de si, e como se o barulho em volta ele perdesse a sua força psíquica, o seu peso, a sua importância. Né? Então, de fato, há uma proteção que a gente consegue se criar ao barulho, e há pessoas que estão mais expostas ao barulho alheio. Durma-se com barulho desses. Por hoje é só. Silenciosos, meditativos, meditantos, clique aqui no Aqueronta Movevo e escute o barulhinho da água do Averno, levando as almas para o além. Bem baixinho.